Olá, boa noite mais uma vez, família Pod Café Podcast, família Conexão Três Pontas, jornalista Roger Campos, chegando para mais uma edição semanal do seu já tradicional Pod Café Podcast. Você sabe, toda segunda-feira em horário nobre, mais ou menos, 8h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente se encontra para um bate-papo especial, uma forma diferente, exclusiva de levar informação e entretenimento para você, para começar a semana com o pé direito. E hoje está acontecendo aqui no estúdio algo inédito e não poderia ser diferente, não poderia ter outro convidado, senão meu amigo, meu irmão, de longa caminhada, de décadas de amizade, de apoio, enfim. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, o médico do nosso coração, o nosso cardiologista, o primeiro entrevistado do Pod Café Podcast, de forma inédita, como eu disse, é a primeira vez que alguém volta, que fará a segunda e certamente a terceira, a quarta, a quinta. Luiz Roberto tem cadeira cativa aqui no Pod Café. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei da tua agenda sempre cheia, sempre atribulada, mas sempre tem um tempinho para a gente bater um papo. Imenso prazer te receber. Bem, tudo de bom para todos. Obrigado. Vamos falar hoje sobre muita coisa bacana. Deixa eu pedir para você puxar um pouquinho o braço do seu microfone aí pro seu... Isso aí. Pode ficar mais perto aí do microfone um pouquinho aí. Aí tá ótimo. Gente, o programa de hoje, ele tem um cunho altamente informativo na questão da saúde por conta de alguns números, de algumas estatísticas que realmente são preocupantes e que fazem a gente se perguntar o que está acontecendo com a nossa juventude, com os adultos abaixo dos 40 anos de idade. Luiz, se eu tiver errado, já pode começar me corrigindo. Eu tô com 50 anos, vou fazer 51, não é pinga não, viu, gente? Vou fazer 51 agora, sexta-feira. Eu não me lembro de termos vivido uma geração em que pessoas de 20, 30, 40 anos eram acometidas em grande escala com problemas cardíacos, infarto, enfim, miocardite ou mesmo um infarto do miocárdio. Isso está acontecendo realmente e é uma coisa que, assim como na pesquisa, também te assusta muito? Sim. Hoje você tem um número aí muito grande até, né, de pessoas, né, que têm uma doença cardiovascular, né, abaixo dos 40 anos. Existe sim. Ele é até um número razoável pelas comorbidades que estão acontecendo, e nós também estamos descobrindo doenças que eram deixadas depois dos 40, 45 anos de idade. E não podemos descartar que nós tivemos aí uma pandemia de Covid, Claro. tá? Que provavelmente você vai perguntar alguma coisa sobre, né? Então, isso aí existe também. Gente, olha só, antes da gente continuar com o meu amigo, meu irmão, o médico, o Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, deixa eu lembrar que o programa é ao vivo pelo Facebook, mas logo na sequência a gente já joga o Pod Café Podcast de hoje, altamente informativo. Compartilhe com todas as pessoas, mande nas suas páginas, nas suas redes, para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. E ativar o nosso sininho também, para que você possa lá no YouTube receber as nossas notificações para ficar bem informado de tudo que a gente faz, tanto no Pod Café Podcast quanto no Conexão Três Pontas. Eu vou abrir aqui rapidinho alguns trechos da matéria, para que vocês tenham noção, gente, do que eu estou falando, de uma matéria que eu me deparei hoje pela manhã. Já tinha entrevista com o Luiz para a gente poder abordar temas realmente relevantes e importantes, e essa matéria realmente me chamou a atenção, não apenas por conta de consequências do desconhecido ainda. Lá em São Paulo a gente usava o termo do sobrenatural de Almeida, que é o que está acontecendo e o que vai acontecer com as pessoas pós-pandemia, né, Luiz? Por conta também da vacinação. Ninguém aqui, claro, muito menos ele,
que é médico, um dos médicos mais conceituados de Três Pontas e região, ninguém é contra a vacinação. Porém, alguns questionamentos da forma como foi feito, da rapidez como tudo foi fabricado, das exigências, pulando muitos testes. Então, rapidinho, só pegar uns pontos aqui para você ficar situado e para o Luiz ir comentando também. Levantamento inclui apenas dados do sistema público de saúde, o que sugere que o cenário geral ainda pode ser muito pior. O problema tem características distintas entre pessoas jovens e muitas vezes é mais grave do que no idoso. Mas o que está por trás disso? Será que o uso de anabolizantes em assustador crescimento tem interferência direta? Alguns pontos aqui que eu quero pular e eu quero pegar para vocês. Aqui na matéria fala que houve, Luiz, em 2022, um acréscimo de 150% nos casos de infarto entre pessoas de 30 a 40 anos. Como é que você vê isso, Luiz? Houve uma mudança do comportamento das pessoas. Por exemplo, você sempre falou, nós sempre colocamos, tem que fazer exercício, tem que ir para a academia, né? Só que o cultuar o corpo, né, é perigoso, porque as pessoas querem uma resposta muito rápida. E com isso vem o uso dos anabolizantes. E geralmente são anabolizantes de não convencionais, substâncias sintéticas produzidas em laboratórios. Substâncias que vêm de lugares onde você não confia, não existe confiabilidade e assim por diante. Então, isso daí veio realmente trazer com que as pessoas venham ter doenças cardiovasculares, né? Não só isso, mas também os anabolizantes podem causar, inclusive, câncer, né? De próstata e assim por diante. Tem que tomar muito cuidado, porque são hormônios. E os hormônios podem causar essas doenças do modo geral, insuficiência renal, entre outras, né? Então, hoje, o cultuar o corpo é meio perigoso por esse caminho que está sendo tomado. Eu acho que é mais ou menos aquele ditado, né, Luiz? Que tudo em excesso faz mal, inclusive água, né? Sim, sim. A gente sabe que as pessoas, quando vão atingindo uma certa idade, elas acabam, na grande maioria das pessoas, precisando fazer reposição hormonal, sim. Mas tudo com controle médico, com exames laboratoriais rotineiramente. A gente faz isso a nível de consultório, é lógico. Hoje, então, que a testosterona faz parte do nosso pedido de exame laboratorial, então faz parte, né, da nossa conduta e a gente entra com medicamento, mas tudo específico, né? Não é você ficar tomando aí 2 anos, 3 anos e você tomando um hormônio. E o interessante também da gente trazer para a nossa audiência qualificada é que existem hoje, por parte de muitos médicos, uma preocupação não apenas com os homens que usam anabolizante, Luiz, mas também mulheres. Está um negócio absurdo de mulher, entre aspas, masculinizando, tomando uma quantidade absurda de testosterona, e a gente sabe que na mulher, a mulher precisa também ter testosterona, mas numa escala muito menor do que no homem. Lógico. E isso aí faz o quê? Com que a mulher ela comece a ter o mesmo nível de doença cardiovascular que o homem. Por quê? Porque ela está estimulando, né, uma parte do organismo, a parte hormonal, em que não havia necessidade e ela está começando a usar em grande quantidade. Gente, e posso garantir para vocês que, infelizmente, também tem muito jovem, menores de idade, tendo acesso indiscriminado. Eu não vou me sentir 100% confortável falando desse assunto se eu não aqui fizer uma meia-culpa e publicamente, até como serviço de utilidade pública, porque senão fica parecendo que a gente está de máscara. Eu já fui completamente viciado em anabolizante. Dos meus 18 aos 30 e tantos anos, eu ia para a academia às custas de anabolizante. Era Androxon, Hemogenin, Winstrol, GH, Decadurabolin, Durateston, enfim, o que você pensar. E
para piorar, tem muita gente que usa de animal, de boi, de cavalo. Eu não cheguei a esse ponto. Mas, Luiz, eu posso dizer aqui como testemunho que eu sofri uma série de consequências por conta desse uso indiscriminado. Roger, mas por que você usava? Para ficar forte, para ficar com o corpo sarado. A gente não pensa na questão da saúde. Quando a gente é mais novo, a gente acha que não vai acontecer com a gente, que a gente é de ferro. Comigo, eu inclusive dei uma entrevista na EPTV, eu falo abertamente. A pergunta mais comum, Roger, você usou anabolizante, a popular bomba, durante muitos anos. Fica broxa? Broxou? Comigo nunca aconteceu esse fenômeno. Mas, por exemplo, ejaculação era um problema. Para minha esposa Renata engravidar, eu tive que fazer tratamento. Porque os espermas ficaram completamente malucos, nadando para um lado que não tinha que nadar. Além disso, espinha no corpo inteiro. Acometimento renal. Sim. Hoje você tem Até hoje. Eu já tinha pedra, hoje minhas pedras no rim são incontáveis. Mas, Luiz, eu quero também trazer uma outra questão importante, que também eu tenho certeza que te preocupa, não apenas no aspecto da cardiologia. De tudo isso que eu falei, gente, para mim o maior problema do anabolizante é que ele causa no cérebro, no emocional. Eu acredito, eu nunca fui usuário de droga nenhuma, a não ser anabolizante. Eu acredito que faça o mesmo efeito de uma cocaína, de uma maconha, de qualquer outra droga, porque eu me senti durante anos e anos dependente. E o pior, durante o uso, a gente acha que a gente é o super-homem, a irritabilidade vai na estrela, claro, você quer brigar com todo mundo. Você tá com testosterona lá em cima. Lá em cima. Então, gente, para minha sorte, não me causou o aumento do tamanho do músculo do coração. Mas é o que mais pode acontecer, né, Luiz? Pode levar uma miocardiopatia, porque você está aumentando o músculo esquelético, né? Então você aumenta toda a musculatura do corpo e o coração vai junto. O coração vai junto. Ele pode hipertrofiar, te dar uma hipertrofia cardíaca, e depois, quando você parar, ele vai... pode chegar um ponto de depois ter a hipertrofia excêntrica, concêntrica e excêntrica, né? Então isso daí complicar futuramente uma insuficiência cardíaca. Olha a seriedade disso que eu estou contando. Dilatada. É claro, nós não estamos falando de que todo mundo que vai para academia tem um corpo bonito usa anabolizante. Sim, não é nada disso. Nós estamos falando dos que usam, é diferente. Nós não estamos apontando que todo mundo usa. Não é essa colocação. Não. É um alarme do programa em relação ao que pode acontecer com doença cardiovascular, renal e assim por diante. E para se ter uma ideia, também pegando de um outro ponto, como eu disse, eu fiz uso durante décadas. Muitos ciclos que a pessoa que vai na academia, que quer ficar gigante, quer ficar muito musculosa, muito musculoso, ela toma ciclos, né? Depois ela faz o famoso TPC, que é a terapia pós-ciclo, para tentar dar uma sobrevida ao fígado, que é muito atingido. Tem isso aí, porque tudo é metabolizado a nível hepático, né? Função hepática. E excreção hepática também. Então, como é que fica esse fígado? Aí. Você vai lá, tá lá tudo alterado, né? Tudo alterado. É isso mesmo. E aí, gente, vocês me perguntam, para não ficar incompleta a história, mas como é que o Roger parou? Me ligou o sinal de alerta depois que a minha avó, saudosa Maria Fabiana Rabelo, teve câncer, e eu ainda fazia uso, mais ou menos indiscriminado, e eu fui fazer um exame que os médicos, me corrija, Luiz, por favor, nem levam ele tão a sério, se eu estiver errado, me corrija, como o único marcador fundamental de câncer. Eu fui fazer o tal de CEA, o exame, e o médico chegou para mim e falou assim, cara, você fuma? Eu falei, não, nunca fumei. Ele falou assim, cara, a quantidade aqui, o que está mostrando para mim é como se você fosse um fumante de uma vida toda. Aí eu comentei, eu uso anabolizante. Ele falou assim, para agora. O teu risco de câncer está muito amplificado por conta disso. E aí eu consegui parar, por conta disso, do medo do câncer. Sinto falta até hoje? Não minto, sinto falta. E agora, com 50 anos, eu tenho que fazer reposição obrigatoriamente. Tenho que ir lá no médico, pegar uma receita. Por quê?
Porque num homem adulto, Luiz, Sim. entre 600, 800 e até 1.000 de testosterona é normal. Sim, pode. É isso aí. A minha, gente, estava 236. Então, o que acontece? Como ele usava anabolizante, tá? Ele inibiu a produção do anabolizante dele. É isso. Inibiu a produção. Natural. O organismo, natural. O organismo foi inibindo, porque ele usava o anabolizante Externo. industrializado, sintético e tal. Então, o que acontece? Com isso, quando ele para, ele continua baixo. Não vai aumentar de uma hora para outra. Você proibiu a produção, você diminuiu a produção. Então, ele tem que usar novamente testosterona para poder ir subindo, para que ele não tenha cansaço, ele não tenha fadiga, ele não tenha inibição do libido sexual, que ele não tenha mal-estar, entendeu? Perda de memória, tudo Que a aquilo. testosterona é fundamental na vida do homem, né, Luiz? Ele é fundamental. Então, ele começa a ter que usar para poder chegar no nível ideal. Isso aí é o importante. O que a gente fala é mais ou menos o seguinte: quando o jovem, você que está usando aí, ó, fica uma dica de quem já foi muito usuário e ainda sente falta até hoje, não vou mentir, é como se fosse um copo. Aí você está colocando o líquido ali dentro, líquido externo, a testosterona que vem de fora. Aí chega num ponto que esse copo vai transbordar, Luiz. Aí o que o organismo fala? Opa, tá vindo muito de fora, eu vou cruzar os braços e não vou produzir, porque tá vindo de fora. Sim. E a hora que você precisa parar o externo, o teu organismo continua de braço cruzado. E aí... Analogia bem feita, bem colocada. Complica tudo. Gente, então, pelo amor de Deus, muito cuidado. Não estou dizendo que o anabolizante é o grande vilão do tema de hoje, mas o uso indiscriminado traz sérias consequências. É consenso entre especialistas que os infartos são mais comuns em pessoas acima dos 40 anos. No entanto, também é crescente a percepção de que os casos de infarto estão se tornando muito mais frequentes em indivíduos abaixo dessa faixa etária. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas abaixo dos 40 anos, em decorrência de infarto, passou de 1,7 casos por 100 mil habitantes, ou seja, a cada 100 mil, gente, era menos de 2 casos no ano 2000. Em 2022, de 1,7 passou para 5. E agora, em 2025, Luiz, já passou de 10. Então, tá um negócio absurdamente preocupante. A gente vê frequentemente nos noticiários, Luiz, um jovem morreu de infarto. Fulano estava na academia treinando, caiu duro, infartou. Um competidor fortão, musculosão, uma moça musculosa, corpo sarado, infartou. Sim. Aí vão tentar desvendar as causas e em muitas delas o anabolizante está presente, né, Luiz? Sim. Anabolizante, a pessoa teve Covid, ou às vezes até o usuário de outras substâncias que não seja só anabolizante, né? Também pode fazer. Aí você soma tudo, aí vira uma bomba atômica. Agora, com certeza, Luiz, também na nossa audiência, vai ter alguém da nossa faixa etária, pessoa acima dos 50 anos, pensando assim, peraí, eu preciso fazer reposição hormonal, como o Roger, por exemplo, que estava com 236 de testo e precisou voltar a usar anabolizante. Eu voltei a usar, mas calma. Não para ficar musculoso em academia usando uma carga, uma quantidade absurda. É o mínimo ali prescrito por um profissional de excelência. Eu passo quase todo dia, eu tenho 1 ou 2 pacientes que eu prescrevo anabolizante, ou testosterona. Perfeito. Tá, mas... dentro do que é recomendado. E aquele negócio, por exemplo, quando eu vejo que a pessoa tem menos condições e tal, você usa uma, é diferente de 30 dias, mas é um número, vai tomar só 5 ampolas, você não vai tomar mais do que isso. Quando a pessoa tem uma condição melhor, ele usa uma testosterona de melhor qualidade, quer dizer, que ele pode usar de 90 dias, 3 doses só. Você vai trabalhando e manipulando isso aí. Uma vez por ano tem que fazer novamente o exame, entendeu? É claro, você não vai sair, tem que usar durante 1 ano, todo mês, uma testosterona. Você não vai fazer isso. Luiz, você arrebenta o paciente. E ainda acontece muito em consultório, claro que sem citar nome, por questões éticas, mas de pacientes que chegam e falam assim, me passa tal anabolizante porque eu quero ficar forte. Ainda é comum, Luiz?
É, um número menor, né? Porque hoje você consegue, né? No mercado No negro. mercado negro, eu não sei como faz isso. A gente sabe porque Sim, não chega no nosso é consultório e fala verdade. que Tem isso é do alguns mercado negro. laboratórios aí que fazem até propaganda, É. gente, na internet. Olha que absurdo. Então, quer dizer, isso daí a gente, né? Mas é o país que nós vivemos, né? Infelizmente, é esse aí. Esse é um É, país em que você consegue no mercado negro, a né? Negócio impunidade que reina. isso aí consegue. Então, mas a gente tem um certo cuidado, orienta aqueles que a gente vê que está muito bombado, entendeu? E a pressão está lá em cima. Ah, a pressão subiu, cara. Tua pressão subiu, você está muito forte. Você está usando anabolizante? Ah, não. A gente já sabe que tá. Eu falo, ó, cuidado, a pressão está Perfeito. alta. Vamos tratar a pressão, mas se estiver usando, vai ter que parar, porque senão você vai estourar. Gente, o melhor caminho para você jovem, maior de 18 anos, tem 20, tem 30, tem 40, tem 50, enfim. Você quer ter uma vida saudável, um corpo bacana, é claro. A gente também gosta de se sentir bem na frente do espelho. Primeira coisa, procure um especialista, procure um profissional. Nós temos grandes médicos em Três Pontas, endocrinologistas, por exemplo. Minha querida parceira, querida amiga, está sempre com a gente no Conexão Três Pontas, doutora Daniela Carvalho, filha do Jairo, da Global, da Delas, enfim. É uma profissional fantástica, tem conseguido excelentes resultados. Temos outros grandes profissionais. Nada de fazer porque um amigo orientou, eu tenho aqui, você quer, eu te vendo, eu te revendo. Fica aqui a dica, tá? Agora, mudando, saindo aqui da questão apenas do anabolizante, Luiz, eu precisava fazer junto com você esse testemunhal para abrir a cabeça das pessoas em relação a isso. As internações por infarto entre pessoas de 35 a 39 anos tiveram um aumento de 79,85%, subindo de 9 para 17 casos por 100 mil habitantes até 2022. Agora, em 2025, já passa de 30 casos por cada 100 mil. Luiz, e aqui na matéria também fala sobre a interferência, a possível interferência da maior pandemia que a gente enfrentou da nossa história, que é a Covid, e que a gente não sabe quais as reais consequências disso. Você é um cara estudioso, é um médico altamente preparado, que se preocupa diariamente em se atualizar e saber o que está acontecendo. E politicamente é uma pessoa sempre muito antenada, foi nosso prefeito em Três Pontas, enfim. Você acha que tem muita coisa que não foi dita sobre a Covid e que faz a medicina, os profissionais sérios da saúde como você ficarem preocupados? Muita coisa, né? O que nós tínhamos, por exemplo, eu assisti palestra de Israel, tá? Para aí você ver, porque eu tratava Covid. Eu tive mais ou menos quase 4 mil pacientes de Covid que eu tratei, aqui em Três Pontas, região e tal, e no consultório. 4 mil, Luiz? Uns 4 mil pacientes de Covid, naquele período todo do Covid, tá? Do meio de 19 até 2022, por ali. Uma das palestras que eu assisti, o que acontece? O que o Covid faz? O que o vírus, né, ele faz? Ele faz o seguinte, no pulmão, ele existe ali uma coagulação intravascular disseminada no pulmão. Então, os vasos pulmonares, eles coagulam, tá? Então, a pessoa, quando coagulam, esse sangue que está ali, ele extravasa para dentro do pulmão, a pessoa morre como se estivesse afogando naquele líquido. Só para vocês entenderem, tá? Fazendo uma analogia, uma coisa com a outra, tá? Então, o que nós precisamos? Usar antitrombótico. Porque os antitrombóticos não deixam ter essa coagulação. No primeiro momento que você fez diagnóstico de Covid, você tem que usar um antitrombótico. Você usando o antitrombótico, você evita que haja esses trombos dentro do vaso. Então, é menos uma complicação. Que na época era o AS que se usava. Não, a gente estava usando já, era Xarelto, né, que é o Rivaroxabana. Você usava, né, o Apixaban. Então, você usa essas substâncias. Por quê? Qual é a intenção? É você não deixar formar trombo ali. Tá? É o mesmo medicamento que se usa para trombose venosa,
tá? Para doença, né, vascular do modo geral, tá certo? Então a gente usava. Então, quando se usava essa medicação, você está fazendo uma prevenção para não ter o problema respiratório. Era um ponto, tá? O outro ponto que a gente usava aí já entra a azitromicina, que ele atua nas células Spiker, né? Rebentando aquele núcleo que tem em volta. Com isso, não há a produção, não há a multiplicação do vírus, tá certo? Então você também fazia isso. E você usava a ivermectina, que também tinha a mesma função que a azitromicina, né, para não deixar essas células Spike com que elas produzissem em grande quantidade. E também a polêmica da hidroxicloroquina, assim, que é a mesma função. Tentaram no Brasil, né, que é o Anitta lá e tal, né, usar, mas ela não tinha tanta eficácia. Tinha, mas era muito a longo prazo. E nós precisávamos de um prazo mais curto para que você pudesse trabalhar. Então, tudo isso foi estudado. Essa do antitrombótico evitou. Eu usei em muitos pacientes e a gente acompanhava através do dímero D, que é um exame medidor, de sangue. Um medidor que a gente fazia esse exame, fazia quando a pessoa tinha doença e fazia 30 dias depois, mantendo 30 dias de antitrombótico, tá? Você mantinha 30 dias de antitrombótico. Você só parava de usar um antitrombótico depois de 30 dias se realmente tivesse tido uma melhora. Entendeu? Do dímero D. Se não tivesse uma melhora, você dava continuidade. Tá certo? Então você fazia isso. Então com isso você diminuiria o risco de ter doenças trombóticas na coronária, tá? Membros inferiores, acidente vascular cerebral. Então tudo isso se reduzia essa comorbidade, essa complicação da trombose. Me tira uma dúvida, Luiz. Eu me recordo que durante esses anos de pandemia, o consultório do Dr. Luiz Roberto vivia abarrotado também de muitas pessoas com Covid, e se espalhou muito rapidamente, assim como o vírus se espalhou, gente, também se espalhou a informação comprovada da excelência do atendimento que o Dr. Luiz Roberto prestava e da quantidade de pessoas, graças a Deus, ao talento que Deus deu a ele, e a dedicação também desse médico exemplar, 99% das pessoas, me corrige, Luiz, venceram a doença, pelo menos as que tiveram no seu consultório. Nós tivemos uma média de mais ou menos, não me lembro assim de falar, mas foram uns 5 óbitos, né? De 4 mil. Uns 5 óbitos, tá? É claro que nesses 5 teve muitos pacientes que já estavam sendo tratados dentro do posto de saúde, que depois procuraram a gente e tal, mas já estava Então nós tivemos mais ou menos isso. O que acontece é que nem divulgar, na verdade, nós podíamos divulgar o nosso receituário. Por que nós não podíamos? Porque alguém poderia entrar com um processo que nós estávamos usando medicamentos que não tinham comprovação científica. Mas politizaram demais a questão do Covid. Mas existia, tá, a observância científica, a observação científica. O que vem a ser observância científica? Vem a ser o seguinte: eu uso o medicamento e eu consigo uma melhora dos meus pacientes, tá, no uso daquele receituário, uma melhora dos pacientes, um número maior do que usando placebo, ou não usando nada. Então, com isso, eu comprovo que o meu tratamento é eficaz, tem eficácia. Então, esse é a observância científica. Ela é considerada válida. Só que, politicamente, juridicamente, o pessoal queria prender todo mundo, inclusive aquele médico de Santa Catarina que ganhou um prêmio nos Estados Unidos por usar ivermectina, tá? Ele foi proibido usar e, inclusive, entrar na justiça contra ele pelo uso de ivermectina. O que causa ivermectina? Nada. Não causa nada. Quantos pacientes usam hidroxicloroquina sendo tratado por reumatologista? Quantos tiveram arritmia cardíaca?
Quase zero. Então, por que na pandemia você vai ter? É porque existia um outro grupo preso a determinados, vamos dizer assim, grupos, né? Correntes políticas. Correntes políticas, para não usar, porque. Então, o que estava sendo feito? Que a população podia morrer. Entre aspas, podia morrer. Não, do que você tentar. Do que você tentar, quer dizer, eu prefiro tentar daquele paciente que pode vir a falecer do que, não ficar fazendo nada. Então, fui criticado por colegas que trabalham em determinados lugares. Fui criticado. Mas e daí? Eu estou preocupado com eles? Não, eu estou preocupado com o paciente, pô. Eles não me interessam, eles não estudaram a doença. Eu estudei. Eu posso te falar, isso aí não é vaidade. Isso aí foi estudo. Vaidade é você falar uma coisa que você começa a ir. Não, isso é estudo. Eu assisti a palestra em Israel, que o cara falou sobre antitrombótico, em que nós tínhamos que usar antitrombótico em todos os pacientes, porque estava tendo problema. Hoje é comprovado na Europa. Hoje tem uma estatística na Europa de que antes da doença, você tinha falecido por doença coronariana X. Depois da pandemia, do Covid, o que morreu de gente com trombose, com doença coronariana, doença arterial, com amputação de perna, um número muito grande. Com acidente vascular cerebral. E aí, gente, para quem é muito novo ou não se recorda por algum motivo exatamente do epicentro, do olho do furacão, do cancro durante a pandemia, o que nós estamos conversando aqui, doutor Luiz Roberto passando para vocês e para mim, com muito critério e sabedoria, é que, digamos que dois grupos políticos, como se fosse o carnaval lá do Nordeste, que tem dois bois, o caprichoso e o garantido. Era assim, o garantido se incomodava se o caprichoso criasse alguma coisa, mesmo que fosse salvar a população. O outro falava assim, não, eu não vou deixar ele salvar não, e ele fica bem na fita, ele fica famoso. Então, a população acabou virando cobaia da vontade, da sede de poder de grupos políticos que, independente de quem seja, não vou citar nome de ninguém para não fazer propaganda para ninguém, mas deixaram a população em segundo plano. E aí alguns médicos tiveram peito para poder enfrentar o sistema, porque o sistema queria era tacar fogo no parquinho, por algum motivo político. E aí alguns médicos no Brasil, como o Dr. Luiz Roberto, resolveram seguir aquilo que a gente sempre fala, sabe aquela história? Esse médico, ele cumpre o juramento, esse é médico de verdade. E aí o Luiz Roberto obteve resultados excelentes. Eu tive Covid, tratei Renata, minhas filhas, enfim. Luiz, e esses 5 casos, essas 5 vidas que foram perdidas, todas por alguma questão ligada à trombose? Deu a congestão pulmonar, né? Mas o que acontece? O Covid, quando você cai dentro do hospital ou dentro de uma UTI, você tem que estar em paz. Se você não estiver em paz, se estiver ansioso, você começa a liberar mais substâncias tóxicas. Porque a adrenalina, noradrenalina, as sininas vasoativas, elas são tóxicas. Elas são importantes até um determinado momento, acima disso ela é tóxica. Aí aumentou o estresse dessas pessoas, tá? Aí elas tiveram que aquela tensão. Usou a máscara, não aceitaram aquela máscara, né? Depois veio aquele capacete. Aí o capacete, elas não aceitaram o capacete. Aí você teve que acalmar e entubar. Acabou, entubou. Raramente você sobrevive. Entendeu? Então é o que acontece. Geralmente esse vamos dizer assim, é o caminho da complicação. Gente, o papo tá excepcional, a audiência tá bacana demais. Eu quero agradecer desde já essa pauta importantíssima, esclarecedora, com o nosso querido amigo e irmão Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, mas deixa eu aproveitar aqui para fazer os nossos merchans, afinal de contas, o programa tem conta para pagar e a gente precisa sobreviver. Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. E hoje é uma coincidência, né? Porque todo programa eu começo com os nossos anunciantes,
Se esse cara ali, Luiz, conhece, né? Doutor Luiz Roberto Laurindo Dias, o nosso médico do coração. Vale a pena você e a sua família passar em consulta. E não é só quando está doente, não. Também de forma preventiva. A gente vai envelhecendo, as células vão envelhecendo, as doenças vão chegando. Ninguém está livre disso. E nós temos aqui em Três Pontas, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, que faz um trabalho há décadas, que é reconhecido e nem precisa de propaganda, porque a melhor propaganda é a existência desse profissional no nosso meio. Mas está a fim de marcar uma consulta, 3265-3363. As meninas lá são uns amores. Enfim, a Deise, a Rose... Nós já estamos no 998-41-3363. Aí, ó, já mudou e eu ainda tô na idade da pedra lascada. Repete para nós, Luiz. 998-41-3363. Eu acertei o final. Já não é 3265 mais não, viu, gente? Mas é 3363. Um abraço para Tamires também, para todo mundo lá do consultório. Gente, deixa eu falar desse pessoal também aqui, que é diferenciado, Galvão Restaurante, para você almoçar, para pedir o seu marmitex em casa, aquela comida mineira, tempero muito bem feito, aquela culinária saborosa, cheiro de comida da casa da avó. Para você almoçar também lá em loco, Galvão Restaurante, vale a pena, preços excelentes, você vai ficar muito satisfeito. O Luiz Roberto também tem uma veia ligada a isso aqui, ó, Road 69 Motoclube. Deixa eu mandar um abraço pro Raif, para toda a galera de todos os motoclubes aqui em Três Pontas. Luiz, recebemos recentemente aqui a notícia de que esse ano teremos encontro de motociclistas em Três Pontas. Que bênção, hein? Mandar um abraço, então. Road 69, Chacais, Combatentes e Insanos. Aí está lá fazendo parte. Mandar um abraço para todo mundo aí. Gente boa. Aquela ideia de que motociclista é vagabundo, que é drogado, esquece. Vai num evento de rock para você ver. Só famílias, é um paraíso, vale muito a pena. E é o último reduto do rock, né, gente? Reniarte Estamparia e Confecção, para você fazer o seu uniforme escolar, o seu uniforme para empresa ou qualquer confecção. Reniarte Estamparia, do meu amigo Reni, sempre a melhor pedida. E claro, para ficar com o visual mais bonitinho, aí tá a fim de cuidar do seu cabelo, da sua barba, Tibil Barbershop, para você cuidar do visual. Rapaziada lá é de primeira. Tiago e toda a equipe realmente tratam do seu cabelo e da sua barba com profissionalismo. Eles são disparados os melhores aqui em Três Pontas. Deixa eu falar de TV Conecta para você que está afim de um streaming de qualidade, para você que está afim de ter uma programação na sua televisão. Aqueles canais convencionais já estão meio que saturados, né, gente? Inclusive tem alguns canais aí que são 100%, 101% ligados à política. O papai lá em cima manda, eles publicam tal coisa. Então a gente já nem tem mais credibilidade em assistir alguns canais. TV Conecta traz essa opção. Uma gama de canais infinita com preço justo, vale a pena. E por falar em TV Conecta, lembrar que a internet do Podcafé Podcast é da ConectaNet, a melhor internet. Vamos voltar para o nosso programa, afinal de contas, olha quem que é o nosso convidado hoje, pela segunda vez, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias. Luiz, ainda falando um pouco de Covid, eu me recordo sempre, até da nossa primeira conversa aqui, você contando aquelas histórias, para um jornalista, maravilhosas, no sentido de ricas de conteúdo, mas todo aquele trabalho, aquela loucura de fazer medicina no Rio de Janeiro, enfim, de subir morro para atender paciente, enfim. Isso tudo que você viveu numa metrópole violenta como o Rio de Janeiro, como São Paulo também, por exemplo, é café pequeno perto do que você, como médico, viveu na pandemia? A pandemia foi pesada, né? E a pandemia, o pessoal tinha um Covid e não sabia se ia ficar vivo, né? Nem nós, né? Sim. Sabia se a pessoa ia ou não, porque o que acontece? Eu fazia diferente. Eu via o paciente, mandava ele voltar 2 dias depois, examinava, achava que o pulmão não estava bem, pedia uma tomografia, 2 dias depois examinava, piorou, outra tomografia, ou melhorou, e assim a gente ia fazendo com o exame de sangue
tá? Que era rotina nossa, né? Um exame de sangue, mais, porque poderia ter uma infecção secundária bacteriana associada, né? E mais, não o raio-x, fazia tomografia. Eu acompanhava o paciente, às vezes via o paciente numa consulta, eu via 3, 4 vezes o paciente, até a gente ver se ele tinha condição ou não de melhor. Às vezes ele tinha que internar e outra coisa, você tinha que entrar com bombinha para ele, entendeu? O paciente fazia broncoespasmo, você entrava com as bombinhas mais específicas e via se ele deu uma melhorada. Tudo isso a gente acompanhava, né? Depois você acompanhava o paciente usando as bombinhas sem exacerbação, porque ele é interessante, quem não tinha contaminava uma asma alérgica aí e vinha sempre com bronquite e tal. Então, tudo isso você tinha que acompanhar esse paciente. E eu asmático, diferente. Nossa, eu fiquei preocupadíssimo. Agora, você imagina só, não é fazendo crítica, é só uma colocação. Como que um paciente do posto de saúde, ele poderia acompanhar um paciente a esse nível? Era difícil. Porque você tem que ver o paciente 2, 3 vezes. O paciente complicava nesse período de uma semana, né? E estava tudo com hora marcada, acabou, não tem ficha. O paciente ia para casa e ficava em casa. E aí? Quer dizer, um rebuliço, né? Depois não tinha protocolo. O governo não fez protocolo. O Mandetta, muito bem, obrigado. Ainda bem que ele saiu, porque não tinha protocolo. Mandetta era o ministro da Saúde quando explodiu a pandemia. O que ele falou? Quando você complicava, é pronto-socorro. Peraí. Quando você complicava pronto-socorro, você não precisa dar atestado de óbito dele, que ele fica com ele em casa. Sem contar que, você está me lembrando Entendeu? bem, ainda tivemos uma outra grande polêmica, né, Luiz? Que é a fique em casa. Fique em casa. E depois a gente viu que não era a solução. É a mesma coisa, usar máscara. O que aconteceu? Você usava máscara, tinha uma saturação baixa. Quando você usa máscara, a saturação cai mais ainda, porque você não respira oxigênio. Você está jogando gás carbônico fora e está respirando um grande volume de gás carbônico. Mas você não contamina o outro. Ué, o que é isso? Mas você vai morrer. Então, tua saturação vivia caindo. Por quê? Porque você usando máscara. A máscara foi uma das coisas que prejudicou o tratamento. Não, mas a máscara não contaminava o outro. Mas você contaminava você, E não tinha jeito. A imunidade, com o tempo, ela ia ser de rebanho mesmo. Porque quanto mais pessoas pegando, você reduzia, né, a virulência do vírus, tá? Então, caía a ação do vírus. Então, com isso, as pessoas... E aquele vírus, ele vinha já em tratamento, então a pessoa melhorava a sua imunidade, dava um tempo da imunidade dele, tá? Da parte imunológica dele, combater o vírus, mas... Entendeu? Então, com isso, as pessoas melhorariam, independente até do tratamento. Só não poderíamos deixar de tratar as prováveis complicações que existiam. Luiz, a pandemia terminou em 2022, por aí. Eu lembro que o ex-ministro Mandetta, polêmico Mandetta, para não usar um outro termo, ele garantiu, nas primeiras falas, quando o Ministério da Saúde veio a público falar que a gente estava vivendo uma pandemia global e que, através dos portos, a pandemia já tinha chegado no Brasil, e ele falou, vai durar no máximo 6 meses. Durou quase 3 anos ou 3 anos e meio por aí. Luiz, ainda hoje, você sente em consultórios resquícios da Covid? Deixa eu reformular minha pergunta. Você tem, como muitos médicos, uma gama, uma cartela de pacientes que você acompanha ao longo da vida toda. Mais do que isso, você acompanha gerações da mesma família. A avó, a mãe, o filho, enfim. Você, por exemplo, tratando uma pessoa que você acompanha aí há 10, 15 anos, você notou que depois da pandemia, em alguns casos, essa pessoa teve a sua saúde, em nível geral, mais acometida? Houve um aumento de doença pulmonar, houve um aumento de doença cardiovascular, você mesmo colocou aí quantas pessoas estão aí acima dos 35 anos, até os 40, ou acima dos 40, tal, nesse período que tiveram infarto. Não foi por acaso, o Covid faz parte disso.
das doenças trombogênicas que nós colocamos, né? Trombótica, tá? Acredito que no futuro muitos adolescentes vão ter problemas de DNA, que houve uma mudança, inclusive a vacina, quer dizer, existe algumas teorias, né, sobre isso, sobre as vacinas, né, inclusive na Europa, Estados Unidos, né, de que elas foram colocadas muito rapidamente, sem tá? todos os devidos testes. Sim, e não são as mesmas vacinas que nós usamos para sarampo, poliomielite e tal, não. Foram vacinas, né, de laboratório, né? Você não pega o vírus inativo, fabrica o vírus inativo e aplica na pessoa, não. Isso aí demora anos, não dava tempo. Então foi feito, vamos dizer assim, uma mudança e foi colocado um vírus, foi colocado uma vacina, né, transgênica, né? E a pessoa está usando aí e tal. Então, quer dizer, tudo isso, ela muda, né? Sim. Ela muda, pode mudar o DNA, pode mudar. E tem algumas coisas que são muito polêmicas, né, gente? É claro que eu não vou jogar no ar aqui nenhuma informação irresponsável e nem partir para o lado do achismo. Mas eu me recordo, inclusive isso foi noticiado por algumas correntes, que, para quem não lembra, o vírus nasceu em Wuhan, na China. Um mês antes disso, o então primeiro-ministro, ditador, enfim, chinês, ele disse em entrevista que a China estava se preparando para dominar o mundo, para se tornar a primeira potência do globo. E depois, coincidentemente ou não, um vírus escapa de laboratório. Será que foi um acidente? Vou deixar no ar, não vou levantar conjecturas aqui que a gente não pode provar. Mas que é tudo muito estranho, E existe, a população, né, não sabe, quer dizer, até alguns já sabem, que hoje está muito perigoso em você até fazer colocações, né? Que amanhã está lá a Polícia Federal com papel na tua porta e você responder por uma coisa que você está só informando. Você não está falando de que a indústria farmacêutica fez isso, você está falando que o governo fez aquilo. Não. Você está informando aquilo que você passou. Né? Aquilo que você passou na pandemia. Né? A mesma coisa, falar para você que a peste bubônica, o culpado da peste bubônica, a gripe espanhola, o culpado foram os imperadores, foram os reis, principalmente a peste bubônica. Por que foram? Porque eles estavam com medo das bruxas. Quem tinha gato, tinha bruxa. Quem tinha gato era bruxa. Manda matar todos os gatos. Aí os ratos deitaram e rolaram, soltaram pulga pela cidade toda. Aí onde teve a peste bubônica. Sim. Né? Aquelas famílias que tinham gato dentro de casa e eles ficavam dentro de casa, os ratos não chegavam. Aí o que acontecia? Essas famílias foram protegidas. Mas todo mundo tem peste bubônica. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Um cidadão, se você fosse falar que o rei errou, cientificamente, o que acontecia? Você ia lá para a guilhotina, pô. Então, quer dizer, qual é a nossa guilhotina hoje? Hoje nós temos uma guilhotina. Então, é até preocupante, entendeu? Você falar que o Bolsonaro estava certo ou ele estava errado do hidroxicloroquina. Ele estava certo ou estava errado em a pessoa em melhorar a imunidade de rebanho, liberando todo mundo para trabalhar. Você não pode falar, você não pode tomar posição. Não. Você tem que ficar quieto, você não sabe. Na verdade, hoje a gente vive num país que é muito estranho, né? A gente tem que pensar muito para a gente falar. Mas digamos que lá na terra do faz de conta, lá no mundo da carochinha, um dia soltaram um cara que roubou uma nação e prenderam uma mulher que passou batom numa estátua. Então, a gente não tem condição nenhuma de levar a sério, lá no reino da carochinha do faz de conta, esse conglomerado de terras e de gente socadas ali dentro que a gente chama de país, né, gente? Porque os jovens estão infartando mais. Segundo especialistas, diversos fatores explicam o cenário atual, com destaque para a predisposição genética. É muito, Luiz. Pessoas que herdam, entre aspas, uma herança genética, isso é preocupante. Isso é preocupante, isso aí faz parte, né, do quadro, né?
Muitos casos são por fator genético. Fator genético, né? E também o aumento da obesidade. Para se ter uma ideia, a obesidade afetava 34% dos adultos brasileiros em 2024, segundo o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Em 2019, de acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, esse índice era de apenas 20%, ou seja, 2019, 20% de obesos, 2024, 5 anos depois, 34%. E o pior, olha, gente, o aumento de peso começou a ser notado em 70% dos obesos já aos 5 anos de idade, Luiz. Sim. Tudo tem a ver com alimentação errada também, que também acaba não só fazendo a pessoa engordar demais, ter aí a obesidade mórbida, quanto também afetar o coração. Deixa eu reformular de novo a pergunta. A obesidade, para você, como um dos grandes cardiologistas que a gente tem, é um dos principais fatores que faz a pessoa, ou que pode, muito possivelmente, fazer a pessoa morrer de uma doença do coração? Se você for pensar, sim. Por quê? Porque ele não traz obesidade depois de uma certa idade adulta. Muitos já vêm desde criança, adolescência. O estresse dele vai ser depois. Então, o outro fator de risco é o estresse, mas ele já vem com uma certa obesidade, tanto que está havendo um aumento. As Forças Armadas Americanas tiveram problemas de jovens para servir as Forças Armadas por causa da obesidade. E nós acompanhamos muito a alimentação americana, hambúrguer, pizza, assim por diante. O famoso refrigerante, né? O famoso refrigerante, aí não vamos fazer propaganda, né? Mas tem também, né? O milkshake, todo mundo fez uso de milkshake, quem não fez, né? A gente fazia vaca preta. Vaca preta com sorvete, pois é. Então, tudo isso veio fazer com que eu tivesse um aumento do peso. E diabetes, você estimula a diabetes, né? A obesidade estimula a diabetes, né? Então tá aí hoje a pré-diabetes, nós já descobrimos a pré-diabetes, a hipertensão arterial pela obesidade. Vamos contextualizar para a nossa realidade aqui em Três Pontas. Luiz, de cada 10 pacientes que você acompanha em consultório, também em hospital, como no Hospital da Unimed, por exemplo, de cada 10 pacientes que chegam com problema no coração, quantos você diria que essas doenças do coração foram provocadas pela obesidade? Pelo menos a metade? O que é obesidade? É acima de peso. Independente se você tem obesidade tipo 1, 2, 3 ou obesidade mórbida, tá? Então, quer dizer, passou tipo 1, igual eu, né? Então, estamos aqui. É obesidade. Tá? Então, você já está no padrão. Se você tiver um triglicérides alterado, outro padrão. Se você tiver o estresse, outro padrão. Se você for diabético, padrão. Hipertensão, padrão. Obeso e fumante, entendeu? Muito pior. Fumante, tabagista, padrão. Sedentarismo, padrão. Então, quer dizer, você tem todos esses fatores de risco. Tanto que teve um tempo atrás que eles estavam considerando hipertensão arterial e diabetes como fator de risco, não como doença. Porque eles são fatores que vão levar à doença. Entendeu? Então, isso aí é muito comum, isso aí não está longe, não. Entendeu? De você ter esses tipos de paciente com todas essas comorbidades e fatores de risco. Uma das coisas também fundamentais para a gente fazer um alerta, Luiz, e aí eu entro na história não como um paciente cardíaco, mas um paciente renal. O Luiz falou de fast food, gente. A gente acha que é só a questão do excesso de caloria. E a gente muitas vezes esquece de um veneno branco chamado sal, o sódio. Esse tal de sódio, vocês que acompanham o meu trabalho no Conexão, enfim, nessa jornada toda de jornalismo há 32 anos, vocês cansaram de ver eu fazer relatos de que eu operei, tirar pedra, enfim. Pedras incontáveis nos rins provocadas por sódio. Ainda é um grande veneno que as pessoas não levam muito a sério, né, Luiz? É isso mesmo. Por exemplo, nós tínhamos uma época, eu tenho 44 anos de formado, né? Vou fazer 45. 44 anos de formado. Então, o que acontece? Numa certa época, no início da faculdade,
mais depois um pouco, o mineiro ele tinha uma baixa de iodo muito grande. Tanto que ele formava bócio, né, tiroidiano e tal. Então a gente aprendia de que o mineiro, quando vocês forem para Minas, não esqueça de pedir TSH, T4 livre e tal, porque ele tem uma baixa de iodo, então isso aí traz problema para tireoide, tudo bem. E nós ficamos com aquilo na cabeça. Hoje, não é verdade isso. Por que não é verdade? Porque todos os alimentos industrializados, ele contém o mesmo conservante da época da navegação das caravelas, que é o cloreto de sódio. E o que tem dentro do cloreto de sódio? Que é o sal de cozinha. Ele contém o quê? Iodo. Eles são sal iodado. Então eles botaram iodo no sal para poder você controlar a tireoide. Então vem o sal iodado. Bom, o que eu quero fazer uma analogia aqui? Então se diminuiu os bócios e as pessoas têm mais iodo no organismo é porque elas comem mais sal. É onde você encontra mais sal? Ele como conservante. Em todo alimento industrializado. Perfeito. Inclusive enlatados e industrializados. Inclusive em alimentos que no paladar eles não são salgados. Por exemplo, o refrigerante é doce e tem sódio. Tem sódio. Então aí a pessoa diz assim, bom, eu vou colocar mais sal, mas ele esquece que o alimento industrializado que ele está colocando lá para fazer seu alimento já tem sal. Então ele está... Tanto que existe um trabalho muito antigo que eu me perdi, não posso dizer para vocês provar a veracidade dele, porque eu não tenho, né? Mas eu li, o Brasil usa uma média de 9 gramas de sal dia. Tá? Sim, é isso. Até hoje. A Europa é uma média de 2 a 3 no máximo. Perfeito. Então, nós estamos usando 3 vezes mais do que a Europa usa. E aí eu vou fazer uma analogia comigo. Entendeu? O Dr. Luiz Roberto disse bem, a gente usa aí 9 gramas, né, Luiz? De 9 a 10 gramas por dia. Eu vi um estudo sobre isso. Aliás, eu já estou quase que PhD em doença renal, viu, gente? Eu que formo muita pedra, por quê? Porque a gente tem me corrija, tá, Luiz? A gente tem no organismo uma substância que é produzida naturalmente pelo organismo chamada citrato. Esse citrato vai lá na molécula de sal, um exemplo, quebra, não deixa esse sal virar areia, e essa areia cristalizada ela vai crescendo e vai virando pedra nos rins. Eu não fabrico naturalmente, meu organismo tem essa deficiência, muitas pessoas têm, não fabricam o citrato e as pedras se acumulam. Aí você tem que usar um medicamento que, graças a Deus, existe, chamado litocite ou outros parecidos, para fazer essa função, para diminuir um pouco esse sal. E 9 ou 10 gramas por pessoa. Eu, paciente renal que tenho pedras frequentes, Luiz, minha médica especialista me fala que na minha dieta, além de baixa proteína, porque a proteína também aumenta a produção de pedra, 2 gramas de sal por dia. Aí vocês vão falar assim, gente, tranquilo. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Se você comer puro 3 pães franceses, pães de sal, como vocês falam, a gente fala aqui em Minas, já dá as 2 gramas de sal. Aí você não pode comer mais nada, você não pode nem almoçar e nem jantar. Você não pode botar sal na comida. Em nada. Vai virar comida de hospital. Se bem que a comida de hospital ainda vai um pouquinho. Luiz, outra questão importante nesse papo que tá bacana demais e que tá tendo muita audiência, obrigado a todos, é a questão do tal do VAP, aquele cigarro eletrônico que na minha adolescência não existia, pelo menos eu não me recordo, e que também, segundo a matéria, é hoje dos grandes vilões em doença coronariana, doença cardíaca. Aquilo dali faz vasoconstrição de tudo, né? Porque é muito, muito pior do que o cigarro em si. É pior do que o cigarro, Luiz? Sim, em um tempo menor, né? Ele complica mais o seu pulmão, né? E a doença coronariana do modo geral, né? A doença vascular do modo geral, é muito mais rápido do que o cigarro em si. É claro que o cigarro também não é bom, mas eu não estou dizendo que o cigarro seja bom, estou dizendo que aquele ali é pior, né? E fora a doença pulmonar, né? Que ele dá fibrose pulmonar, dificulta a pessoa a respirar. Tem aí cantores aí que estão aí parando até de... As pessoas fazem uma analogia acreditando que nesses VAPs eletrônicos, que não
hipoteticamente não tem nicotina, não tem alcatrão, enfim, que não vai fazer mal nenhum e faz, né, Luiz? Faz mal, sim, endurece o pulmão. São as doenças, né? São as pneumoconioses, né? Que a gente fala, né? Como a bagaçose, né? Que é o bagaço de cana, talcose de talco, né? A siderose das siderurgias, né? O carvão, entendeu? Tudo isso endurece o pulmão, né? Então, é o que as pessoas usam. O cigarro não é nada mais do que isso aí. O cigarro eletrônico é isso. Vai dentro do pulmão causando esse endurecimento. É a mesma coisa, né? Também não podemos esquecer, Luiz, e eu principalmente, de te fazer a pergunta se bebida alcoólica também é altamente danosa para o coração, como é, por exemplo, para fígado e outros órgãos. Sim, existe a miocardiopatia alcoólica, né? Que ela pode causar hipertensão arterial. Se você usar todo dia, você for hipertenso, você vai manter essa pressão mais alta, né? É claro, a bebida alcoólica é essa. É tanto que você orienta o paciente a usar moderadamente somente nos finais de semana, moderadamente, né? Tá certo. Gente, deixa eu ler aqui algumas mensagens rapidinho aqui, porque o programa, como sempre, fazendo sucesso, eu agradeço demais. Primeiro a Deus e a vocês também por esse carinho. Alex Tiso, boa noite, queridos Roger e meu querido irmão Luiz Roberto. Cada dia mais tenho um mais profundo respeito e admiração por vocês. O doutor foi o primeiro patrocinador do Matheus Tiso na música. Nunca vou me esquecer disso, Luiz. Ele fala sempre isso. Bacana. Alex, você está me forçando a falar de você de novo. As pessoas já estão achando que a gente tem um contrato de publicidade. Porque o Alex, para mim, é o maior secretário de cultura da história de Três Pontas, como musicista, dispensa comentários, e é um cara fantástico. Ele só tem o defeito de ser motociclista. Brincadeira, tem a grande qualidade de ser motociclista também. Isso aí. E um grande abraço ao Alex Tiso. Aliás, deu uma entrevista no Pô de Café que foi um sucesso. Vamos trazê-lo de volta, meu irmão Alex. Cláudia Aparecida, tem sempre meu respeito e minha gratidão, Dr. Luiz Roberto. Rosângela Gama, boa noite, meus amigos. Gratidão, Dr. Luiz Roberto. Dilma Messina, essa também é uma querida. Dr. Luiz Roberto Dias, meu grande amigo, uma amizade de muita confiança. João Augusto Pereira Júnior, abraços, grande irmão. E o Alex Tiso reforça aqui, falando amizade pura a nossa, amizade verdadeira. Abraço. Márcia Vasco, a Márcia é Vasco, Luiz é Flamengo. Desculpa o trocadilho. Márcia Vasco, gratidão, doutor Luiz Roberto, excelente médico, é mesmo. Deixa eu mandar um abraço também para a filhota do Luiz, também para dona Yara, que a Yara é um show à parte. Que mulher espetacular que é a Yara. Luiz, para a gente poder encerrar essa parte clínica, para a gente entrar no nosso cara a cara, quais as dicas, os conselhos que você dá para os jovens, para as pessoas hoje, gente, de 20, para você que está chegando agora, o programa de hoje é porque há um crescimento exponencial de pessoas de 20, 30, 40 e menos de 50 anos infartando, morrendo por conta de infarto. Coisas que a gente não via antigamente. Se dizia assim, infarto é doença de velho. Hoje não é mais. Doutor Luiz Roberto, se você não viu desde o começo, depois você volta no tempo da TV Cidade, rebobina a fita aí e vai assistir, né, Luiz, o programa inteiro, porque tem muita dica. E agora saber, já que as doenças do coração estão acometendo pessoas cada vez mais jovens, quais são os cuidados, Luiz? Primeiro é você mudar o hábito de vida, né? Tendo consciência de que tudo isso que nós colocamos aqui fazendo mal, que você tem que mudar, né? Se você não mudar, não adianta nada, né? Se você continuar, você vai ter o mesmo problema. É difícil, porque tem os vícios do dia a dia, tem. Mas se você for tirando aos poucos, você já está vendo melhora. Ninguém emagrece perdendo 30 quilos no primeiro mês. Você emagrece perdendo 1 quilo no primeiro mês, 500 gramas no segundo, mais 1 quilo no terceiro. Chegar no final do ano, você já está com mais de 10 quilos perdido. Essas fórmulas
né? Não existe, isso aí não existe, né? É igual fórmula da juventude. Pô, se fosse assim, né? Ninguém tava aí, todo mundo, todo cientista estava novinho aí, que eles já tinham descoberto as fórmulas da juventude. Então, toma cuidado com o que vocês encontram aí no mercado. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo demais ao querido Dr. Luiz Roberto por trazer essa utilidade pública para a gente, tá? Só um detalhe, Luiz, que eu acho que precisa ficar um pouco mais claro, não da sua parte, eu é que precisava e preciso abordar isso um pouco mais, que é para não se gerar nenhuma polêmica. Em momento nenhum, nem eu, muito menos o Dr. Luiz Roberto, a gente disse ou se mostrou contrário à utilização de vacinas. Não. O que a gente fala é que, no tocante especificamente à Covid, se acelerou um processo por interesses que a gente não sabe de fato quais são, se é salvar a população ou se tem uma outra coisa por trás e que a gente, principalmente a medicina, ainda não é capaz de dimensionar o que isso vai trazer de benefícios ou de estragos nos próximos anos. É isso, Luiz? É isso aí, futuramente. Porque você não faz ciência pensando no presente. É diferente. O ser humano, ele vive o presente. Ele não pode pensar no futuro, viver querendo viver o futuro, que ele vai ter ansiedade. Ele não pode viver o passado, porque ele vai ter depressão. Mas a ciência, ela usa o passado para não errar no presente. E ela usa o presente para não errar com o povo no futuro. Então a ciência tem que ser muito bem colocada e ter credibilidade. Se aqueles que vão usar, né, aquilo que está sendo produzido, a vacina ou o medicamento, né, que são os médicos, se você não deu credibilidade para eles, como é que eles podem indicar para alguém para o futuro? Poxa, peraí, seria muito contraditório do profissional ele falar, você pode usar que você não vai ter nada. E, na verdade, no futuro, a pessoa está lá cheia de problema, falou, poxa, mas porque o doutor morreu, senão eu ia cobrar dele isso aí. E o futuro de uma vacina, ela não é daqui a 5 anos nem 10 anos. Ela pode se mostrar daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos eu não estou mais aqui. Então eu te enganei durante 30 anos. Então, para isso, a ciência tem que ter credibilidade para que eu possa orientar o paciente. E antes do cara a cara, gente, eu não posso cometer o lapso, e ainda bem que eu lembrei a tempo, como a gente falou muito de Covid, de novamente nos curvarmos, fazermos reverência e agradecer a todos do jaleco branco, do jaleco azul e do jaleco verde, porque o que vocês fizeram pela humanidade não tem preço. Vou contextualizar. Não digo que seja fabricado, inventado e que não tenha motivo, quando muitas pessoas reclamam, por exemplo, da demora no atendimento do PAN em Três Pontas. Quando a gente tem um filho doente, a gente fica desesperado. A gente prefere ficar doente sentindo na pele do que ver um filho doente. E a gente quer ser atendido rápido. Mas a única coisa que eu digo para vocês, o Luiz tem toda a liberdade do mundo para discordar, viu, Luiz? Ou concordar. É o seguinte, muitas pessoas que às vezes reclamam da saúde em Três Pontas não conhecem o que é uma saúde de capital, por exemplo, em alguns lugares que você morre na fila, que você morre sem atendimento, que a grávida às vezes tem o filho dentro do vaso sanitário no banheiro porque ainda não foi atendida e teve que ir às pressas para o banheiro. A gente tem uma saúde em Três Pontas e profissionais, claro que a demanda é inesgotável, o Luiz Roberto foi prefeito e sabe disso, mas a gente tem aqui profissionais do mais alto nível e todo mundo sempre muito imbuído de tentar fazer o melhor para a saúde. Principalmente quando eu me refiro aos profissionais que trabalham no pronto atendimento municipal. Desde os serviçais, as pessoas da limpeza, as pessoas do atendimento, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos. Sempre se polemiza demais. Sempre se quer causar polêmica demais. Fulano estava dormindo durante o... Gente, nós estamos falando de ser humano, a gente não está falando de máquina. Mas estava um povão lá fora esperando e o médico estava dormindo.
O médico tem direito ao descanso. Vocês sabem quantas horas, às vezes, o médico estava ali atendendo dezenas e centenas de pessoas? Não estou passando a mão na cabeça de eventuais equívocos que acontecem em qualquer profissão. O que eu estou pedindo para vocês é terem memória. Não é uma vaga lembrança. Memória de que essas pessoas que hoje muitas vezes são criticadas são as que nos salvaram no auge da pandemia. São as que ficaram doentes para nos salvar. Que levaram doença para a família porque pegaram lá onde trabalhavam para salvar um paciente. Então aqui o meu respeito a todos os profissionais de saúde de Três Pontas, de Minas e do Brasil. Tem gente ruim? Tem, como tem jornalista ruim, como tem político ruim. Aí então perde a conta. Como tem gente ruim em todas as áreas, tá, gente? Então fica aqui o meu respeito, a minha gratidão e o meu abraço a todos. Minha gratidão especificamente ao Luiz, eu asmático, me ajudou a vencer a Covid, a Renata, minhas filhas também, enfim, tanta gente que foram, tantas pessoas que foram salvas, Dr. Lucas Lucão, outro que merece um grande abraço, tantos médicos, gente, que não dá para falar, tantos profissionais da saúde. Jaqueline Andrade, boa noite, doutor Luiz Roberto, o nosso médico do coração. Isso é bacana demais. Dilma, obrigado. Roger, pelo carinho de sempre, grande abraço. Maísa Patrícia Veloso, estou terminando um curso, mas estou atenta aqui. Depois você assiste. Rebobina a fita aí, Maísa, que já vai começar agora o cara a cara. Hoje nós temos um cara a cara diferente. Hoje eu vou ter que provar para mim mesmo que a faculdade me fez evoluir. Porque eu já fiz um cara a cara com o Luiz e eu vou tentar não repetir as mesmas perguntas. Deixa eu colocar. Será que consigo? A foto. Consegue. Gente, eu troquei a foto hoje porque a gente estava falando do cuidado com o corpo, do cuidado com a estética e com a saúde. Vou mostrar aqui, Luiz. A foto que estava saindo nessa arte até semana passada era essa aqui. Aí tinha um monte de brincalhão falando assim, você é avô do entrevistado? Não, eu sou a mãe. Então eu resolvi trocar a foto ali, que ali eu tô parecendo que eu tô com 70 anos, mas eu não cheguei aos 70 não, tô quase. Vamos para a foto nova aqui, mais moderninha pro nosso... Tanto, né, Luiz? Digamos que eu tô 2 dias mais novo. Olha lá. 2 dias uma mudança, hein? Que mudança. Gente, o Cara a Cara é aquele quadro que a gente homenageia a Marília Gabi Gabriela, a maior entrevistadora desse país. E sempre, claro, eu lembro, faço menção a alguém que eu bebi muito na fonte, levava muita gente lá no programa do José Eugênio Soares, Jô Soares, nos estúdios da Globo. Quantas pessoas eu levei pra gente assistir programa ao vivo. Alex Tiso foi comigo, Beto Maciel foi comigo, Chico Cândido foi comigo. Bacana demais. E o Jô era um entrevistador de mão cheia. Vamos começar o nosso Cara a Cara de hoje. Perguntas variadas, algumas até estapafúrdias, mas que fogem do contexto para a gente conhecer um pouco o outro lado do nosso entrevistado. Qual que era a brincadeira que o menino Luiz Roberto mais gostava de brincar no Rio de Janeiro? Jogava bola. Na rua? Na rua, Aquelas peladas de arrebentar a cabeça do dedão. Dedão, isso aí mesmo. O doutor Luiz Roberto também brincou muito. Como é que era no Rio de Janeiro o nome? Aqui é Trolinho e em São Paulo... É o carrinho de pilha? Carrinho de rolemã. De rolemã. Carrinho de rolemã. Lá no Rio brincou muito? Brinquei muito. Gente, essa eu já sei, tá? O doutor Luiz Roberto gosta de futebol? Gosto. Tem um time do coração? Eu sou flamenguista, né? Isso é um defeito ou uma qualidade? Eu já fui mais flamenguista. Hoje eu só pergunto assim, desligo para não sofrer. A Yara é o quê? Yara é botafoguense. A Yara é botafoguense. O Raif? O Raif é cruzeirense. E a filha? Esqueci o nome da filha. A Raíssa. Raíssa. A Raíssa não tem time, não. Ela diz que é corintiana, mas não torce pra nada, não. Raíssa, aqui todo o meu respeito para você. Eu acabei de ter uma nova definição sobre o seio familiar do meu querido irmão Dr. Luiz Roberto. Você é a evolução da espécie. É corintiana, tem muito bom gosto. Dr. Luiz Roberto continua apaixonado por vinho? Bom, gosto de um vinho. Vinho é bom. Consegue tomar vinho seco, Luiz? Você vai Vinho falar assim pra mim, você tá de sacanagem, Roger? Tinto seco. Tinto seco, branco seco. Gente, rosé seco.
Eu sou um bebedor de vinho paraguaio. Eu só gosto de vinho de mesa, aquele vinhozinho comumzinho, tipo um Marcon da vida. E café, o meu café tem que ser carregado de açúcar. O doutor Luiz Roberto e outros convidados aqui falam que não tem que ter açúcar e o vinho tem que ser seco. O doutor Luiz Roberto é bom de cozinha. De prato deve ser, mas eu digo, faz alguma coisa na cozinha, doutor Luiz Roberto? Frita um ovo? Já fui mais, não, ovo é tranquilo, ovo faz parte, mas já fui mais. Desanimei muito, mas já fiz O que mais. você gostava de fazer na cozinha, Luiz? Já fiz paella, já fiz frutos do mar com arroz, já fiz massa com frutos do mar, eu gosto disso. Me lembrou uma outra pergunta pro cara. Conta pra gente um destino, uma viagem bacana que você fez. Eu fui pra Europa, fui à Espanha, fui pra Portugal, fui ao Raife, né? Nós rodamos. A Espanha, então, é muito lindo, né? Fala mais. O que tem de encanto na Espanha pra você? Até saiu numa novela da Globo, uma cidade chamada Ronda, né? Então você vê um lugar maravilhoso, com uma ponte maravilhosa, lá embaixo, aquele cânion lá embaixo, tal, muito bonito, né? Então nós fomos lá. Barcelona, no dia que o Coutinho foi pro Barça lá, eu tava passando na porta do Barcelona, eu parei para entrar para ver o Coutinho. E a culinária espanhola é boa mesmo, Luiz? A nossa paella é melhor do que a deles, viu? Tem muito. Até tem mais camarão, pô, tem mais mexilhão, tem mais. Melhor. Tem mais lula. Eles são meio econômicos. Você senta para comer, é muito boa, mas a nossa tem mais frutos do mar. Gente, eu não vou dar conta. O melhor lugar para se comer do mundo é no Brasil. É no Brasil. Doutor Luiz Roberto, eu não vou deixar isso passar batido. O doutor Luiz Roberto acabou de dizer que a nossa paella é melhor porque tem mais recheio, tem mais camarão, tem mais lula. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Doutor Luiz Roberto já foi na adolescência um boêmio? Não, nunca fui. Nunca foi? Eu aprendi uma coisa, né, com os pais, né? Filho de pobre tem que estudar para poder ser alguém. Não tinha jeito. Eu não sei cantar, não sei dançar, entendeu? Tudo aquilo que você tem na juventude, na adolescência para a juventude, eu não tive isso aí. Ou você trabalha, ou você estudava para você ser alguém, ou você tinha que trabalhar, né? Alguém que eu falo em termos de curso universitário, não estou aqui colocando essa situação. Ou você tinha que trabalhar como meu pai, ele me deu opção. Ou nós vamos para a oficina mecânica, você vai ser um mecânico, ou você vai estudar e vai ser um universitário. Você escolhe. Só que para que você fosse universitário, você vem de escolas com menos condições, né? Você sabe que é lógico, não que as professores se dedicam, é claro, mas como é que você compete com tipo Santo Inácio, São Zacarias, no Rio de Janeiro, Escola São Bento? Como é que você compete com um povo desse, né? Que o cara chega lá, primeiro ele chega bem alimentado com um carro, um motorista, tá? Estuda o dia inteiro, tá? O cara tem aula de inglês, tem aula disso, tem aula daquilo, depois no final você vai competir com ele numa faculdade do governo federal, de que jeito? Ele entra, você fica no particular, pô. É raro, tem que ser o gênio é diferente, eu não estou falando do gênio, tá? Então existe uma diferença muito grande. O cursinho que eu saía da minha casa para estudar no cursinho que eu fazia, era 1h30, eu dormia dentro do ônibus. Pesado. Então eu tinha que aproveitar a oportunidade. Valeu a pena, Luiz? Claro que valeu, é lógico, isso aí valeu. Então por isso que eu falo, você é boêmio? Não tive essa oportunidade. Que tipo de médico é o Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias? Nós temos nossos erros graças a Deus, menor do que nossos acertos, é lógico, como na vida, tá? A gente tenta, do modo geral, existe uma dificuldade do poder público para a gente chegar a ele, porque nem todos os pacientes têm condições de pagar exames caríssimos, que a gente sabe, então depende muito do poder público. E nós sabemos que o orçamento da saúde de um poder público, ele não condiz com a realidade da população, é totalmente diferente, entendeu? Isso é uma verdade? Claro que é, eu provo que é.
Entendeu? Só que não adianta você provar, porque o mês que vem vai cair no mesmo problema. Então é um jogo de cintura de todo mundo querendo resolver o problema de todo mundo. Tá? Para a gente poder fazer uma pequena pausinha, vou deixar aqui o cara a cara. Em 1 minutinho a gente volta para a fase final. Gente, de volta com o nosso programa. Sabe onde eu fui? Fui fazer xixi. Vocês acreditam? Primeira vez no programa que isso acontece. Sabe o que é isso, Luiz? Diurético, por conta do rim, das pedras nos rins. Tomo 2 diuréticos por dia. Tem hora que não dá. Mas vocês sabem que eu sou muito sincero, né? Eu não ia inventar uma desculpa. Eu fui fazer xixi, gente. Voltei pela primeira vez. Sou humano. Por falar em humano, ah, quem é o humano que conviveu com o Luiz Roberto e que já está em outro plano que o Luiz Roberto mais tem saudade? É meu pai. Por quê? Foi que ele. Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa na sua vida, se você não tiver incentivo, né, você desiste no meio do caminho. Isso aí não tem jeito. Alguém tem que te incentivar. Ele sabia que nós não tínhamos condições de fazer medicina, isso aí meu pai sabia. Mas ele conseguia falar: não, nós vamos dar um jeito, de repente você entra para o exército. Olha só onde ele foi, né? O exército não dá nada para ninguém, ué, tira tudo que você tem de direito, né? Você entra para o exército e lá eles vão pagar a tua faculdade de medicina. O pai tem uma dificuldade. Mas a gente vai, ele vinha com outra história e assim por diante. Então ele incentivava que eu continuasse a estudar para entrar na faculdade de medicina. Entendeu? Então, isso aí é um negócio assim, profissionalmente, ele foi pontapé inicial de tudo e sempre incentivando, nunca falou, não. Um dia um cara se falou assim, que nada, filho de pobre igual a eu, vai ser taxista, como eu sou. Meu pai falou, não, ele tem uma visão de futuro de estudar, e não ser taxista. O que ele tem na cabeça é isso. E não é nenhuma Entendeu? crítica ao taxista, não, porque não, o sonho só, era maior. o dele era a colocação de que eu podia. Sim. Então eu estou colocando que podia. Sim. Não taxista, meu pai era mecânico, consertava carro velho. Para quem não sabe, era isso. Minha mãe fazia salgadinho para fora. Eu estudei, minha mãe fazia salgadinho para festa, fazendo bolo. Tá? Então a profissão deles era essa. Tá? Então não estou aqui com preconceito nenhum, nada disso. Tá? Era só que a ideia dele é que eu tinha que ser mais do que ele. Perfeito. Em termos de profissão. E, Luiz, entendeu? E qual é o maior ensinamento dele que você aplicou e consegue ver na Raíssa e no Raif? É você ser honesto. Doa quem doer e o que vai acontecer lá na frente. Tá? Você trabalhar com honestidade. Você, entendeu? Tá perto do próximo, ser honesto com ele. Tá? É preferível
o cidadão falar assim, ó, eu não tenho nem um tostão para te pagar. Você atender e falar assim, não preciso, do que você falar assim para ele, não, você vai ter que me pagar. Seja honesto com ele. Se ele não tem, está sendo honesto com você, seja honesto com ele. Diga, não precisa. Você entendeu? A honestidade de um com o outro, ele foi honesto com você. Você tem que ser honesto com ele. Agora, se você falar assim, não, eu não vou te atender, isso não é honestidade. Isso aí você pegar uma pessoa que não tem uma condição, é complicado isso. Tá? Então ele falava, seja honesto com as pessoas. E faça com que o outro se sinta satisfeito, tá? E abraçado quando você se formar. Isso é importante. Então, para você se abraçar alguém, ó, quantas pessoas entram no nosso consultório hoje e falam que eu não tenho condição de pagar agora, ou eu não tenho, você tem que abraçar todos eles. Eu não vou atender por isso. Acontece isso muito, Luiz. Acontece, isso acontece. Então, quer dizer, eu lembro disso. Você abraça a pessoa, seja honesto com ele, traga ele para junto. Trate ele do mesmo jeito que você trata todos os seus outros pacientes. Entendeu? Tanto que no meu consultório não tem, eu atendo Polícia Militar, atendo Unimed, particular, convênio, todos os convênios, todos são tratados iguais. Não existe desigualdade. Luiz, Isso aí é o que você perguntou do pai, né? sim, É sim. o que ele passou para mim. Pelo tanto que eu te conheço há 30 e tantos anos, eu sei que, apesar do grande médico, o ser humano Luiz Roberto não tem muitas vaidades no sentido de, eu sou fera, eu sou o bambam, eu sou não sei o que, muito pelo contrário. Mas de verdade, eu fico pensando se eu tivesse sido médico e se alguém chegasse para mim, uma única pessoa na vida e falasse assim para mim, doutor, você salvou minha vida, você salvou meu filho, você salvou minha mãe, você salvou meu pai. Quando isso acontece, eu tenho certeza que acontece frequentemente. Qual a sensação, Luiz? Ah, foi Deus, né? Que te colocou naquele caminho, naquele momento, né? Eu acredito muito nisso, né? Sem ele não tem como. Sem ele, todos nós temos nossos mentores, né? Espirituais. Acredite quem quiser, mas nós temos nossos mentores espirituais, né? Então, eles estão sempre com a gente falando, ó, faz isso, tal. Assim como nós temos nossos mentores que nos protegem também. Pô, não entra nessa rua não. Aí, intuitivamente você sai daquela rua, entra na outra. Aí no dia seguinte, não sei quem foi assaltado naquela rua. Não sei se você já viu isso, Sim. tá? Então nós temos esses mentores, né? Hoje aconteceu um acidente trágico de um ônibus que tombou próximo ao pedágio entre Três Corações e Varginha, ali entrada de Varginha. Infelizmente 2 pessoas morreram, né? Foi ontem, de madrugada, uma criança e uma adulta. Isso que você está falando, só não foi pior porque algumas pessoas desceram antes em Três Corações. É. Anjo da guarda, Nós da guarda. Então, pessoas. você tem. Então, isso daí faz parte, entendeu? Os mentores, né? Luiz, mas com 44 anos de formado, ainda te emociona quando uma pessoa chega e fala obrigado por ter salvo a minha vida? Emociona, né? E a gente tem que agradecer por eles, né? Por Deus estar junto da gente nesse momento, né? Porque nós não trabalhamos sozinhos, né? Isso é fundamental. Houve uma época que parecia que o médico, de uma forma geral, ele era tão dono de si que ele não precisava acreditar em Deus. Ele se achava, né? Que era, né? Ele era o onipotente na cabeça dele, né? Esse que é o problema quando se pensa desse jeito, né? E na Não se faz verdade, medicina não. sem Deus, né, Luiz? Não se faz medicina sem ele do lado. Não adianta, não adianta. Ele tem que estar do lado. A gente está chegando ao final. O Luiz comentou comigo em off aqui que a gente estava comentando sobre alguns programas bacanas que o Pô de Café fez. E a gente estava recordando da emoção do querido doutor Eduardo, que chorou, se emocionou durante o programa, justamente lembrando de uma situação envolvendo o paciente, a mãe muito entristecida pela perda da filha, enfim, aí o doutor Eduardo foi meio que psicólogo ali, auxiliando aquela mãe.
consegue, Luiz, diante de tantas, lembrar de, sem citar nome, de alguma história de alguém que o Dr. Luiz Roberto tenha conseguido salvar e que é uma história que ficou gravada até hoje na retina, na mente? Ah, tem vários casos assim, né, que a gente consegue salvar. Você vem aquele momento que você fala assim, eu vou te internar. Por quê? Eu não sei. O eletro tá normal, então eu vou te internar. Aí você interna e pede para repetir outro eletro. Aí quando o cidadão está lá internado, o eletro dele está totalmente alterado. E ele estava infartado. E o eletro dele estava normal no pronto-socorro. Entendeu? A mesma coisa, o cidadão chega assim, eu estou com a dor no peito, não estou aguentando, tal, fui no pronto-socorro lá e tal. É, então, de vez em quando, ele melhora. E o eletro deu normal. Não, deita aí. Vamos fazer o eletro. Não, mas eu já fiz lá. Não, deita aí. Acabei de fazer, deita aí. Aí você vai lá e vê um supra para sentar infartando. Entendeu? Aquela paciente que chega, eu não sei o que está acontecendo, vou no pronto-socorro, o pessoal faz eletro, não dá nada. Eu falei, não, deita aí. Fazendo um BAV total, precisando usar marca-passo. Aí eu pergunto a você, esse deita aí para a gente dar uma olhada, será que sou eu mesmo? Será que é a minha consciência ou será que é alguma indicação e tal? Não poderíamos terminar o programa de uma forma melhor. Alex Tiso, mais uma aqui, relembrando que você falou que é flamenguista e Yara é Botafogo. O Alex, KKK, a Yara é das minhas, torcedora do Glorioso. Saudações alvinegras. Abraço, Alex. Luiz, ter estado pela segunda vez no Podcafé Podcast foi? Foi bom, muito bom, ótimo. Teremos a terceira? Ué, estamos aí. Se Deus quiser, teremos imenso prazer, como sempre. Obrigado, parabéns pela pessoa, pelo profissional, por tudo que a gente fala sempre. E, aliás, a gente nem precisa ficar falando. Se eu fosse mudo, as pessoas saberiam, através de mim, o tanto que o Dr. Luiz Roberto é gigante no que faz, porque você não precisa verbalizar quando fica muito latente o que a pessoa tem de luz e o que a pessoa é para os outros. Dr. Luiz Roberto é assim. Eu vou terminar o programa trocando pela primeira vez essa arte, O Marcelo. colocando essa foto para terminar o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência, agradecendo meu irmão Luiz Roberto que está aqui, mas foi um pouco difícil ficar à frente de um microfone hoje, depois de ter perdido o nosso querido amigo Marcelo Luiz Ramos, o eterno Marcelo Luiz, ele que, ao lado do Claudinei, eles fizeram, tenho certeza, que o maior programa de rádio da história de Três Pontas, que foi aquele programa que tinha a véia e o netinho. Era realmente maravilhoso. Deixaram saudade. E quem diria que hoje eu estaria aqui apresentando um programa e dizendo que os dois já estão em outro plano, já estão na casa do Pai, não estão mais entre nós, apesar de ainda estarem, pelo menos nessa questão humana, eles ainda estariam na tenra idade, ainda seriam muito novos, teriam muita vida pela frente, mas os desígnios de Deus a gente não contesta, a gente aceita e a gente tenta entender da melhor forma. Simone, a eterna esposa, uma guerreira durante todo o tempo. Parabéns por tudo que você representou e fez ao lado do Marcelo. E eu pude visitá-lo nos últimos dias. Depois, coincidentemente, gente, na noite em que o Marcelo nos deixou, eu fui para o PAN, que eu estava com uma crise de bronquite. E acabei me encontrando com o Marcelo ali pela última vez, 1 ou 2 horas antes do óbito. E fica aqui a nossa lembrança e também a lembrança de um outro grande programa que o Marcelo fez. E esse eu me apaixonei, que era o Ligação Direta, na época dos orelhões, que começava tipo 3h, 2h30, 3h da tarde, lá na Rádio Sentinela, e a gente ia nos orelhões ou no telefone, não tinha celular na época. Aí a gente ficava tentando ligar e dava sempre ocupado para a gente poder pedir uma música. E eu fazia isso quase todo dia. E
quando falava com o Marcelo no ar, era sempre muito emocionante. Marcelo, Deus já te recebeu, tenho certeza que você está na luz celestial da casa do Pai. Parabéns por tudo que você fez, deixou o seu legado, assim como o Claudinei e tantos outros comunicadores que já nos deixaram. E o importante é a gente lembrar que essa voz nunca vai escalar. Pelo menos no coração e na mente da gente, as risadas e as brincadeiras do Marcelo Luiz ainda vão ecoar por muito tempo, na nossa cabeça e na nossa lembrança. Que Deus abençoe a sua semana, aquilo que eu falo sempre. Está a fim de prosperar? Quer vencer na vida? Faça exatamente o que o pai do Dr. Luiz Roberto fez. Um mecânico humilde, trabalhador, braçal, foi lá e apostou as fichas no filho, incentivou, vai. Desacomode, tire a bunda do sofá, acredite no seu potencial, no dom que Deus te deu. Se Ele te deu um dom, não é à toa, corra atrás. Do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer, é necessário que você acredite primeiro no seu potencial, como o Dr. Luiz Roberto acreditou no dele, como o pai dele acreditou no dele. E se você acreditar em você e tiver fé em Deus, nada te segura. Grande abraço. Nos vemos segunda-feira que vem com mais uma edição do seu Pod Café Podcast. Obrigado pela audiência. Tchau!